hoje nós já vamos começar falando sobre esse feriado de finados, a visitação aos cemitérios e todas as precauções que foram pedidas pelas autoridades de saúde por conta da pandemia. E quem vai mostrar essa movimentação para a gente é a repórter Solange Souza, que já está ao vivo. Boa tarde, Solange. Olá, Eli, boa tarde para você e para todos. Hoje é um dia dedicado à saudade, às orações, ao recolhimento. A Fundação Municipal de Saúde, Eli, fez uma série de recomendações para as visitas aos cemitérios, já que esses lugares são considerados muito perigosos quando se fala de uma possível contaminação do coronavírus. Uma das principais recomendações da Fundação Municipal de Saúde é que as famílias, apenas 4 pessoas da mesma família, fosse aos cemitérios visitar os seus entes queridos para evitar um risco de contaminação. E se comparado com o dia de finados do ano passado, houve uma redução drástica no número de famílias nos cemitérios. Vamos ver. O silêncio do cemitério é quebrado pelo som do saxofone. Carlos faz essa homenagem todos os anos. Estou com 4 anos que faço esse trabalho para eles aqui. Me sinto feliz, porque você vai lembrar do seu ente querido, o carinho, aquela música que alegra a alma. As famílias enlutadas, né? Porque todos os anos, nos finados, a gente está aqui para prestar essa homenagem. Hoje é um dia dedicado à saudade, um dia de silêncio e de esperança. Sara veio visitar o túmulo da avó. Esse dia, para quem acredita que existe a vida eterna, é muito importante nós estarmos aqui rezando pelos nossos falecidos, né? No meu caso, eu estou aqui nesse cemitério para rezar pela alma da minha avó e por todos os que estão aqui enterrados nesse cemitério e pelas almas do purgatório. Dona Raimunda perdeu o marido há mais de 30 anos e sempre se emociona na visita de finados. É uma demonstração de amor aos nossos entes queridos, que é sumamente necessário. E a gente fica sempre gravando no coração esta saudade. Esse é o primeiro dia de finados no meio de uma pandemia. Nos cemitérios é grande o risco de contaminação pelo coronavírus. Por isso, a Fundação Municipal de Saúde fez uma série de recomendações para as famílias. As visitas aos túmulos devem ser muito rápidas. Crianças e idosos não devem ser trazidos aos cemitérios. Cada sepultura deve receber no máximo 4 pessoas da mesma família. Aqui no cemitério Jardim da Ressurreição, não foi autorizado que as famílias acendessem as velas nos túmulos, apenas no cruzeiro, para evitar acidentes com o álcool em gel. Estamos recomendando que façam suas orações assim, né, no cruzeiro, acendendo vela no cruzeiro, devido o pessoal que usa álcool em gel pode causar algum incidente. Nos cemitérios, a entrada foi controlada para evitar aglomerações. A temperatura foi aferida e não foram realizadas missas durante a manhã. Fizemos um trabalho com nossos colaboradores, né, de conscientização, todos os colaboradores nossos. Segundo, a gente, para adentrar os cemitérios visitantes, nós colocamos vários seguranças na entrada, com teste, né, com termômetro, todos eles com termômetro, exigindo que esteja de máscara. Se trouxer flores, tem que ser sem embalagem, tá? Isso daí é recomendação, né, da Fundação Municipal de Saúde e do COI. Todos os cemitérios públicos da capital ficam abertos até às 6 horas da tarde e muitas famílias, seguindo as recomendações da Fundação Municipal de Saúde, foram um dia antes ou vão amanhã fazer a visita aos entes queridos nos cemitérios, Eli. Solange, o que você percebeu hoje aí na sua passagem pelas ruas da cidade, pelos cemitérios? Tinha uma pouca movimentação, tinha vendedor de coroas de flores, porque não estava sendo recomendado que eles fossem fazer essas vendas, né, por conta da pandemia. Houve realmente, de fato, uma obediência a isso? Esse cuidado com o álcool em gel por conta de acender as velas?
Eli, pela visita que nós fizemos hoje a alguns cemitérios públicos e privados da capital, o que nós observamos foi o seguinte: a Fundação Municipal de Saúde recomendou que as famílias não levassem flores de plástico nem as tradicionais coroas, que são símbolos dessa época do ano porque aumenta o risco de contaminação. Então, algumas pessoas montaram barracas na porta dos cemitérios, mas um número infinitamente menor do que no ano passado. Respeitaram o isolamento e muitas famílias, já tentando se proteger, preferiram levar flores naturais ou não levaram as flores ou as coroas. Outra preocupação da Fundação Municipal de Saúde era com relação ao álcool em gel, porque nos cemitérios você acende a vela e poderia haver o risco de um acidente, de uma explosão no manuseio do fósforo com a proximidade do álcool. Em alguns cemitérios não foi autorizada que as famílias acendessem as velas, eles determinaram um local específico para isso. E em outros cemitérios, se a família não quis ir fazer a visita real, ela pôde fazer de forma virtual através da internet. Eles ligavam para os cemitérios e os funcionários iam lá e depositavam flores. São medidas, né, necessárias nesse momento tão difícil de pandemia que o mundo inteiro vive. Solange, a gente agradece a sua participação. Daqui a pouco você volta aí com mais informações para a gente. É realmente um dia, como disse a Solange, de saudade, mas também é um dia para a gente agradecer por ter tido a honra e o privilégio de conviver com esses entes queridos aí que já partiram. Muitas pessoas estão realmente mais tristes esse ano por conta da pandemia e dos entes queridos que foram levados aí por conta da Covid-19. Não resistiram, lutaram bravamente aí contra a doença, mas infelizmente não resistiram. E é inesperado, né? Foi uma surpresa para todos nós estar vivenciando essa situação. Então, é um dia de finados realmente muito diferente. E lá em Parnaíba, o dia de finados ainda foi mais diferenciado. É isso que a gente vai saber com o nosso querido Carlos Mesquita, que vai contar essa história para a gente. Mesquita, além de fazer a visita, ainda teve uma briga aí no cemitério, inclusive com troca de tiros. Boa tarde. Olá, Eli, boa tarde a todos que acompanham a Rede Meio Norte, o programa Agora. Pois é, Eli, eu estava chegando no cemitério da Tabajara, aqui em Parnaíba, quando eu escutei alguns disparos de arma de fogo. E ao chegar no local, consegui ainda filmar, registrar ali o policial militar do estado do Goiás ferido com a arma em punho e outro policial militar do estado do Piauí deitado fora do carro em que estava ali, ele com cerca de 5 disparos na barriga. Então, uma troca de tiros intensa entre os dois policiais no meio da rua, bem do lado do cemitério, onde tinha aí inúmeras pessoas visitando seus entes queridos no cemitério. Então, foi uma situação atípica, uma situação diferente, que foi registrada pela equipe da Rede Meio Norte. Você acompanha a partir de agora através da reportagem. Uma possível briga de trânsito na rua Samuel Santos, no bairro Pindorama, em Parnaíba, acabou em confronto entre dois policiais militares, um do estado do Goiás e outro do Piauí. Os dois sargentos estavam armados e acabaram causando um intenso tiroteio ao lado do cemitério da Tabajara, que estava lotado neste dia 2 de novembro, dia de finados. O tiroteio acabou causando pânico nas pessoas que estavam no cemitério e ouviram o barulho dos tiros. Nossa equipe de reportagem estava perto da ocorrência e, ao chegarmos no local, foi possível registrar um dos policiais ferido no braço. Ele ainda estava com a arma em punho. Já o outro policial, que estava no carro, recebeu pelo menos 5 tiros na região do abdômen. Quando as equipes do policiamento ostensivo chegaram no local da ocorrência, realizaram a apreensão da arma e aguardaram a chegada do socorro médico aos 2 PMs feridos, onde o policial piauiense apresentava um estado mais grave de saúde. Que houve uma discussão porque um fechou o outro e ninguém sabe qual deles estava errado. Mas a princípio, né, pelo que foi visto, o senhor que estava de moto sacou de um revólver calibre 38
e fez 6 disparos de arma de fogo. Por que os 6 disparos? Porque ao abrir a arma, nós verificamos a munição defragada. Então, foi o que aconteceu. Houve disparo, o policial, após atingido, revidou, acertando no braço do outro, do acusado, entendeu? Nós vamos continuar fazendo, como eu disse para vocês, a investigação para saber quem está certo e quem está errado e o porquê começou esta ocorrência. Pois é, Eli, se for uma briga de trânsito, a motivação desse ataque de fúria, né? Ninguém sabe partido por quem, é um absurdo, né? Ou seja, a vida, ela não está valendo absolutamente nada. O cara armado, chegando a efetuar 5 disparos contra o outro, por conta de uma briga de trânsito, é algo que a gente fica sem acreditar, né? É uma cena aqui chocante, a gente estava acompanhando as imagens, muito sangue, né? Muita violência, os disparos aí em via pública, provavelmente por conta de uma briga de trânsito, no entorno de um cemitério que a gente acha que hoje, especialmente, né, dia de finados, seja um local de paz, de tranquilidade, que as pessoas vão para prestar homenagens aos seus entes queridos, mas na realidade a pessoa tem que tentar sobreviver, né? Se proteger, porque a bala voando aí para todos os lados. Meu Deus, olha a movimentação que o Mesquita pegou lá em Parnaíba. As pessoas todas assustadas, não é, Mesquita? Teve que acionar toda uma logística aí de ambulância, SAMU, polícia, para resolver uma situação de conflito que muito provavelmente não tem razão de ser, né? Uma briga provavelmente de trânsito que uma violência extremada para uma bobagem, né? 5 tiros, o rapaz todo ensanguentado. O pior, Eli, é que foram cerca de 8 disparos, né? Que eu cheguei a ouvir o estampido de 8 tiros. Conseguiu contar, né, Mesquita? Isso, e a gente fica imaginando as pessoas que passavam no local, já que estava movimentado, né? O risco para essas pessoas de uma bala perdida ser atingido não poderia ser uma tragédia ainda maior, como também a vida desse policial que recebeu 5 disparos na região da barriga. Ele está ainda correndo risco de morte. Então, uma situação lamentável, triste, que a gente espera que as pessoas tenham mais paciência no trânsito, né? Por conta dessa situação, ninguém sabe quem é que está armado, ninguém sabe quem é quem, qual o grau de violência do outro. Verdade. Então a gente tem que ter cuidado no trânsito também. E você soube alguma informação mais recente do estado de saúde aí do rapaz? Quem que foi preso? Como é que foi a atuação aí da polícia nesse caso também, né? Pois é, os dois agora, já que são policiais militares, estão hospitalizados. Um vai passar, ou já deve ter passado por cirurgia, por estar aí numa situação mais grave. O outro foi um tiro no braço, não corre risco de morte, mas a polícia está acompanhando os dois, né, para chegar aí a uma conclusão dessa situação. Não houve fuga, então vai acontecer depoimentos, né, perante aí a justiça, a polícia judiciária, né, a polícia civil, e aí sim é que no inquérito policial vai se chegar ao acusado e a responsabilidade em cima deste, né? Verdade, Mesquita. Olha, muito obrigada aí pelas informações. Um dia aí, um feriado de finados bem movimentado aí para você, né? Inclusive o próprio Mesquita, que chegou, viu na hora os disparos, estava aí se arriscando, né, Mesquita? Porque estava no local, no momento, filmando, mas aí a informação sempre é prioridade, eu comecei a filmar, né? O homem baleado, armado, e as pessoas me puxando com medo. Mas eu estava ali cumprindo meu papel de repórter, né? A gente acha, né, Mesquita, que quando está aí com essa capa de jornalista, está blindado, né? Protegido. Obrigada, Mesquita. Às vezes não, né? Às vezes não, né? Mas você cumpriu aí o seu papel bem direitinho, mostrou pra gente. No decorrer aí da semana, a gente vai acompanhar, saber como é que está, não é, o estado de saúde aí dos dois, como é que está a atuação da Corregedoria da Polícia nesse caso, para ver o que aconteceu, né, com esses 2 profissionais de segurança que se atracaram aí no meio da rua, trocando tiros, um tiroteio que eu, a princípio, quando eu ouvi falar, eu pensei que era quadrilha, era gangue, alguma coisa assim.
Obrigada, Mesquita, um ótimo dia para você. Olha, a gente vai falar agora a hora certa para você, 1h27, hora certa Gavizão, que retornou aí o seu atendimento presencial e está tomando todos os cuidados necessários para marcar o seu atendimento. Você pode entrar em contato lá na Rua Goiás, 798, ou então no e-mail @h.visão Hospital de Olhos, ou no telefone 3220-1010, ou ainda no WhatsApp 999245252. E vamos lá também o tempo e temperatura de hoje. Francisco Santos, a mínima de 24 e a máxima de 27 graus. Olha aí que temperatura agradável, né? Tempo e temperatura, um oferecimento da Faculdade 7. Estude na única faculdade que tem o sistema modulado de ensino do Brasil. Com a metodologia deste sistema educacional, é possível você se matricular todo mês. Nossos cursos: farmácia, enfermagem, biomedicina, direito, pilotagem de aeronave, design gráfico e outros. É a Faculdade 7, com tempo e temperatura no Piauí. E agora nós vamos voltar a falar com a repórter Solange Souza, ela que tem mais informações agora sobre a questão eleitoral. A partir de hoje, a partir de agora, nenhum candidato vai poder ser preso segundo a legislação eleitoral. É isso mesmo, Solange? Explica aí pra gente sobre essa questão dos prazos. É isso sim, Eli. A partir de hoje, todos os candidatos a prefeito e vereadores de todo o país já não podem mais ser presos. É o que diz a lei eleitoral. A única exceção é se eles forem presos em flagrante. Os eleitores, 5 dias antes da eleição, também não podem ser feitos. De acordo com a Justiça Eleitoral, isso é necessário para evitar que esses candidatos sofram algum tipo de constrangimento político e possam perder votos por causa da prisão. Vamos ver. A partir de agora, nenhum candidato pode ser preso ou detido no país, a não ser em casos de flagrante. A chamada imunidade começa a valer 15 dias antes da eleição. Já os eleitores não podem ser presos 5 dias antes da votação, ou seja, a partir do dia 10. Caso ocorra a detenção neste período, o preso deve ser conduzido de forma imediata à presença de um juiz. A medida tenta garantir que as prisões não sejam utilizadas para prejudicar os candidatos através do constrangimento político. No segundo turno, no dia 29 de novembro, o candidato não pode ser preso ou detido a partir do dia 16 de novembro. Todas as atenções do país se voltam para o processo eleitoral. Estamos na reta final e essa medida da Justiça Eleitoral tenta garantir o chamado equilíbrio em todo o processo, fazer com que esses candidatos não percam votos se forem presos. Eli. Solange, e a gente teve um crescimento aí de casos da Covid exatamente por conta das campanhas, né, das carreatas, as aglomerações. E aí o governador Wellington Dias instalou a lei seca e a Justiça Eleitoral também, Ministério Público, entraram aí no circuito para que não houvesse mais tanta aglomeração, para que os casos, né, de Covid reduzissem. E o governador Wellington Dias falou com a nossa equipe explicando que realmente foi alcançado, né, esse objetivo de redução da taxa de crescimento da Covid? Exatamente, houve uma redução muito significativa no número de casos confirmados de coronavírus no Piauí e principalmente no número de vítimas fatais. Há 15 dias, a média eram 14 mortes por Covid-19 no Piauí. Agora, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, essa média móvel está em 8. Resultado, segundo o governo, das medidas que foram adotadas, como a implantação da lei seca,
a redução da venda de bebidas alcoólicas apenas dentro dos estabelecimentos e não fora, e também a restrição das campanhas eleitorais. Vamos ouvir o que diz o governador Wellington Dias. Valeu a pena esse esforço que estamos todos fazendo para conter o coronavírus? A resposta é sim. Nós tivemos, nestas 2 últimas semanas, queda na transmissibilidade, queda no adoecimento e queda na ocupação de leitos, embora ainda tenhamos problema em pelo menos 2 regiões, eu diria, a região ali de São Raimundo Nonato, a região de Bom Jesus e ainda um olhar especial com a região de Picos. Mas, no geral, nós tivemos ontem, por exemplo, 4 óbitos, nós já tínhamos voltado a 14 por dia, tivemos queda. Fechamos a semana com 57, nós já tínhamos voltado para 70, então houve queda nessas últimas 2 semanas. Então, numa série de 21 dias, nós temos uma tendência de queda, estabilização a queda, e isso é importante para conter o coronavírus. Eu quero aqui agradecer e que possamos manter os esforços, manter os cuidados, cumprir os protocolos. Como disse o governador Wellington Dias, se todo mundo fizer a sua parte, seguir o protocolo sanitário, com certeza o número de casos de coronavírus cai drasticamente em qualquer lugar do mundo, Eli. Verdade, Solange, obrigada aí novamente pela sua participação. A gente só tem essa expectativa, né, de que as pessoas possam continuar colaborando, mesmo aquelas que superaram a Covid-19, foram infectadas, graças a Deus não chegaram aí a óbito, conseguiram se salvar, conseguiram superar, vencer a Covid, mas devem continuar mantendo os mesmos cuidados, porque como é uma doença nova, uma doença estranha, a gente não conhece nada dela, pode haver sim uma reinfecção. Existem registros de muitos casos aqui no Brasil de pessoas que ao longo de 40 dias tiveram os sintomas 2 vezes, 3 vezes. Se a gente tem dengue 2, 3 vezes, né, quem sabe a Covid pode ser uma delas. E aí eu acho que não seria muito bom a gente pagar para ver, né? É melhor evitar e realmente respeitar a doença, ter medo da Covid-19, porque ela não brinca, viu? Quem já pegou sabe. E olha, vamos à hora certa para você, 1h35, a hora certa H-Visão, que retornou seu atendimento presencial e está tomando todos os cuidados necessários para marcar o seu atendimento. Você pode entrar em contato lá na Rua Goiás, número 798, ou então